Olá, pessoal, boa noite. André, boa noite, Silvio. Boa noite. Oi, André, boa noite. E aí, todo mundo? Tá dando para ouvir o áudio aí, ok? Tô ouvindo perfeito o seu. Alguém E dá o um meu, ok tá aí? ouvindo? Ótimo, perfeito. Que ótimo, Que maravilha. bom. Pessoal entrando aí, bacana. Oi, Roberto. Roberto, Márcio. Sexta-noite, que joia. Sexta-noite, todo mundo aí em casa. O Éder, ele vai cuidar dos filhos no final de semana e deixa para mim, né? O moderador reserva. Que bom. Você pegou no sábado e hoje, né? Você abriu e É, fechou, se, tá fechado. se fosse domingo também ia ser eu. Então, assim, final de semana, eu sou moderador reserva. Ah, sei, Eu dei que sei. deu essa incumbência para mim aí, para a gente acender e apagar a luz, né? Mas que bom. Aham, Vamos aham. começando devagarzinho. Um sextor É, diferente, né, Silvio? sextou Sem álcool. diferente, exatamente. Tá certo. Bom, mas que legal, né, Ai, pessoal? aqui Vamos, tá um assim, frio, um frio. Nossa, hoje comer. amanheceu 8 graus aqui em Foz. Ah, aqui é 22. Onde que eu moro aqui? Eu sou de Minas, né? Interior de Minas também. Aham, aham. Aqui Que a gente legal. tá perto da Bahia. De vez em quando a gente fala cantando também. Sim, sim. Pessoal, mas que bacana, né? Vamos dar boa noite a todo mundo aí. Tanta gente bacana entrando, professores, né? Que responsabilidade, né? Michele, Felipe, Muita. tanta gente conhecida. Pessoal, Uhum. muito bacana, né? Então, assim, agradecer todo mundo que está acompanhando aí desde sábado, né? Parabenizar todos que fizeram as lives, que comentaram, né? Então, sábado foi o Guilherme Knaben, na segunda-feira o Everton deu um show, aliás, todo mundo deu um show, né? Na terça, o boa noite, aí até professores, né, Michelle, na live Então, nossa, a de gente tem um resposta. time muito bom, né? Eu tenho visto E assim, o Márcio a na terça, galera né? realmente contribui muito A nas Cristiane na lives. quarta, a Cristiane falou tudo sobre dor crônica, então deixou a gente mais à vontade, né, Michelle? Pois é, Impressionante. A Cris já deu a esquentada, já levantou a bola para nós aqui. Isso. Mas não Aí na esgota, né? quinta. Esse tema a gente Ah, não pode ficar esgota. assim um ano inteiro falando desse assunto. Provavelmente, Exatamente. se outras pessoas vierem falar, cada um vai dar a sua abordagem, cada um vai dar a sua visão de mundo, né? Exatamente. O Paulo, né, Então, ele que acho foi um dos que incentivaram a fazer as lives aí, deu um show ontem nossa, também, sensacional. falando de como que está documentado isso, inclusive, né, esse impacto do MDT, essa relação custo-efetividade importantíssima. E é como o Michel falou, esse tema é inesgotável, né? Então, assim, a gente vai falar de dor crônica, o tema hoje, né, Michel? Atuação Isso. do MDT na dor crônica. Então, assim, é como algumas pessoas falam. Na dor crônica a gente pode até ir um pouco além, a gente pode filosofar um pouco, né? É diferente da dor Uhum. aguda. Mas, assim, lembrar, pessoal, mais uma vez, que essas lives não são do Instituto Mackenzie, tá? São lives de um grupo de WhatsApp, de colegas, né, que gostam muito do MDT. Começou com 30 pessoas, hoje está com mais de 250, né? E essa semana o pessoal tem colaborado bastante, né, Michele? Então o pessoal gostou bastante aí da ideia. Que bom, a gente fica feliz, porque tem gente do grupo de cada cantinho do Brasil, né? E até do mundo, né? Inclusive, o grupo cresceu, né? Eu vou dar um spoiler aqui, eu acho que o Éder vai me matar depois, mas a gente tem até já colega de fora do país confirmado para a segunda série. Então, está Que crescendo, isso é massa. muito legal, porque a gente fortalece a profissão, né? E Uhum. eu acho muito interessante. Isso é uma satisfação muito grande ter a Michelle Pontes aqui hoje. Tá? Eu assisti todos os seus vídeos do YouTube, viu, Michelle? Salvei todos. Ai, que Né? legal. Inclusive, você tem um videozinho sobre dor crônica lá, né?
Tem. Muito legal, bem explicativo, simples, objetivo. Depois você pode até colocar aí, né? Se você Uhum, quiser, sim. o Ó, o Éder já Eder está tá chateado. cara de brava pra você. Ai, ai. Então, como o tema de hoje é sobre dor crônica e a gente vai falar um pouco de mudanças, né? Mudanças de paradigma, mudanças de conceitos, né? Já falar muito de reconceituar o tempo todo aqui. Então, você também teve uma mudança brusca, né, Michele? Você saiu do interior de Minas, né? Bom Despacho, e foi lá para as É, cataratas do Iguaçu. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história sua com o MDT. Obrigado. vamos lá, vamos lá. Então, cara, é muito gratificante poder estar participando desse grupo de fisioterapeutas de tão alto nível, né? De estar aqui hoje, de estar participando desse momento que eu considero histórico, né? Acho que a gente expor a nossa atuação e poder debater isso aqui. Então, antes de mais nada, quero deixar meu agradecimento, tá? A vocês e a todos que contribuíram de alguma forma com isso. Então, vamos lá, vou contar um pouco a minha história. Na verdade, eu nasci no interior de Minas, mas eu me mudei primeiro para o Rio Grande do Sul. Então, eu fiz a minha formação lá na graduação, lá na UFSM. Aí eu me formei lá e vim de lá para Foz do Iguaçu. Então, nós decidimos, eu e meu marido, fazer residência aqui, né? Ficar aqui. E aí eu comecei atuando aqui. Então, me formei lá e vim morar para cá. E desde então eu fui colocando o meu espaço, a minha clínica, começando a atender os pacientes. No início eu trabalhava com. Eu achava que eu ia seguir minha carreira na área de reabilitação de assoalho pélvico, tá? Então eu até fiz formação disso, trabalhei um pouco nessa área. Mas, por acaso, começaram a aparecer pacientes, vir me procurar, pacientes com dor. E era um número maior de pessoas com dor e me demandando esse conhecimento, e eu me via um pouco limitada com relação a isso. Comecei a buscar formações, enfim. Comecei com RPG, né? Lembro um pouco a história até que o quem o Everton comentou também, né, na época dele, era que estava em alta, né? Então, na minha época, eu comecei por aí. Então, eu fiz a formação, comecei a atuar, mas eu conheci um profissional, um médico amigo meu, aqui em Foz, que ele era de BH, ele trabalhou na época com o Liberato, e ele trabalhava no hospital lá na parte cardiológica e o Liberato também. Então eles se conheceram dessa época. E aí o Eduardo, que é esse médico, ele veio falar. Ele falou muito na minha cabeça, mas ele falou muito. Ele falou: Michele, você tem que trazer o Mackenzie para Foz, você tem que trazer o Mackenzie para Foz. E ele repetia, repetia. Até aí eu falei assim, Eduardo, não dá para fazer tudo, né? Aquela mente assim que você pensa assim, não, já tô no meu caminho aqui, me deixa, né? Cabeça até um pouco fechada na época. Só que aí eu comecei a ver que alguns pacientes começaram a viajar para Belo Horizonte e começaram a melhorar demais, né? Pessoas que eu conheci, amigos meus, entendeu? Aí eu pensei, não, eu quero saber o que que é isso, né? Afinal de contas, eu quero dar uma solução melhor para os meus pacientes. E aí foi aquela história de, né, como a gente já comentou, né, quando você volta do módulo A, você volta e é como se você queimasse as pontes, né? Então, eu queimei a ponte e falei, gente, isso aqui não tem mais volta, não dá para desver, né? Não dá para deixar de saber o que agora eu já sei. E aí a gente começou então esse processo de trabalhar com a metodologia, eu fui limpando, foi muito interessante porque eu tinha muitos pacientes na época e eu cheguei e após muito pouco tempo eu fiquei tipo com 30% dos pacientes que eu tinha. E aí, como é que faz, né? Aí começa aquele desespero, né? Tipo assim, eu volto para o meu lugar de familiar ou eu realmente vou para cima disso? Nossa, foram muitas conversas. Eu liguei para muitos colegas na época que eram certificados para saber, gente,
a situação melhora, né? Eu ligava para o Liberato, toda vez que eu ia em BH, eu pedia para conversar com o Liberato, por favor, Liberato, o que eu faço? E ele ia dando algumas, sabe, algumas O pessoal dicas, está sempre conduzindo. disponível, né? Exato. E aí a coisa foi revertendo pouco a pouco, né? Foram muitos anos para até assentar. Mas enfim, foi mais ou menos esse o meu começo. Eu fiz a prova de certificação em 2011 e aí, desde então, eu trabalho exclusivamente com isso, né? Com o Mackenzie. Bacana. Não, o pessoal tá entrando aí devagarzinho. Então, que Aham. jóia. E assim, lembrar o pessoal, né, que na quarta teve uma live lá. Acho que depois a gente vai tentar disponibilizar isso. O Éder que tá por dentro melhor. E a Cristiane falou bastante sobre dor crônica, né? Então, mais só contextualizar rapidinho aqui, a gente vai voltar em alguns Uhum. conceitos. A dor crônica, então, é essa classificação temporal, né? A dor que dura mais de 3 meses, né? 12 semanas. Qual que é a grande questão da dor crônica? É que ela realmente é mais difícil de explicar, ela não é tão fácil de explicar como a dor aguda, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho dos modelos principais lá, né? Do Descartes, da neuromatriz, mas vamos introduzir uma outra fala aqui. Então, assim, a dor crônica ela é muito incapacitante, né? Aproximadamente um terço da população mundial vai ter isso e gera muitos impactos socioeconômicos, né? Como o Paulo falou ontem. E além disso, diminui muito a qualidade de vida das pessoas, né? Então, por isso que realmente, inclusive em 2022, parece que vai entrar inclusive no CID, né? No CID-11, dor crônica. Então, ela deixa de ser Interessante. um sintoma, ela vai passar a ser uma doença, né? Mas o que é Uhum. importante a gente entender também, Michele, não sei se você concorda, é muito difícil a gente mudar a gente mesmo, né? Então, É. é difícil a gente mudar a gente mesmo, imagina como que é difícil tentar mudar outra pessoa, porque a dor crônica ela vai levar a mudanças comportamentais, né, mudanças de Uhum. estilo de vida, comportamentais, e a gente vai ter que trabalhar muito nisso, né? Mas o que a É. gente tem que entender é que a gente foi preparado, está se preparando, e a gente tem que se preparar para isso, né? Fisioterapeuta não é técnico, é um profissional, né? A própria diretriz curricular nacional, ela preconiza lá que a gente tem uma formação crítica, reflexiva, né? Humanista, generalista. Então, a gente vai também aprender essa parte, né? A gente estuda psicologia, antropologia, é exatamente por isso, né? Nós vamos lidar com pessoas, né? Nós somos pessoas que vão lidar com pessoas. Então, é Uhum. muito mais do que simplesmente uma dor ali, uma incapacidade. É uma pessoa como um todo. A gente tem que se preparar. Uhum. Logo a gente vai voltar nos conceitos, tá? E assim, eu tô pensando aqui, quando você falou que você é de Foz do Iguaçu, você está na fronteira, né? Então, assim, a gente imagina a diversidade cultural que deve ter de pessoas nessa região. E assim, como que não deve ser fácil, né? Você gerir isso, porque cada pessoa tem suas culturas, suas crenças, e assim, eu acho que nesse ponto você vai dar uma dica bacana pra gente, como é que é essa experiência sua com esse tanto de gente aí, né? Paraguai, argentino. Argentino você não trata, não, né? Argentino não tem problema tratar. Tô brincando. Brincadeira. Mas como que é, assim, Só se realmente não for com a atender? camisa do Messi, né? A Não gente pode. trata. Tá certo. Mas como é que é tratar essa diversidade de culturas aí, já que a gente também está falando de crenças, daqui a pouco nós vamos falar de crenças. Uhum. Então, o universo da dor crônica ele é bem complexo, né? Ele não envolve só o sistema de proteção do corpo, porque a dor ela é um sistema de proteção nosso, né? Mas ele envolve boa parte da questão cerebral, da questão da visão de mundo da pessoa, ou seja, da própria percepção de mundo que a pessoa tem. Então, uma coisa é o problema, outra coisa é a percepção que você tem do problema. Isso aqui pode tornar esse problema dois problemas, né? Então, a gente vê muito isso de maneira geral nas pessoas, nos pacientes crônicos, principalmente aqueles crônicos que a gente tem que ter, assim, até um degradê de cronicidade, né? Ou de problema, ou de comprometimento desse segundo campo de problemas. Tem pacientes que você facilmente você consegue reverter a situação e encaminhar aquele caso de uma maneira muito tranquila e muito surpreendente,
né? Todos nós gostamos muito de tratar aqueles desarranjos antigos em que a pessoa muda muito rápido e que você consegue mostrar para a pessoa a realidade de uma maneira diferente, muito rápido. Agora, falando de Foz do Iguaçu, dentro desse contexto, tem um agravante muito interessante. Hoje eu confesso que eu acho muito interessante e assim, um dia eu ainda hei de escrever alguma coisa sobre isso. Que é o seguinte, Foz do Iguaçu tem catalogado 73 etnias. Isso é a última vez que eu vi dados, tá? Interessantíssimo. 73 etnias diferentes. Então, aqui em Foz tem a segunda maior comunidade árabe do Brasil, de principalmente libaneses. Tem uma comunidade chinesa enorme, tá? Tem indianos, tem a região da Tríplice Fronteira, ela atrai gente de todo lugar que vocês imaginarem. Então, a gente convive aqui no nosso dia a dia, numa ida ao mercado, numa compra que você faz, pelo menos com 5 moedas. Isso aí faz com que... Eu já estava até vendo a minha carteira. Minha carteira tem Guarani, que é a moeda do Paraguai, pesos argentinos, porque, né, a gente de vez em quando ia lá fazer compras, agora tá tudo fechado aqui na fronteira, nas pontes, enfim. Real, dólar e qual era a outra? Ó, o dólar tá caro, hein? R$ 7. Tá podendo. Nossa, o dólar agora. Enfim, agora você imagina o contexto de você receber no seu consultório um paciente que tem dentro do cabedal cultural dele uma série de questões que você nunca parou para pensar. Então, isso torna bastante rico a abordagem do paciente. E muitas vezes, uma coisa que você jamais pensou que poderia ser importante para uma pessoa, você vai achar um paciente que para ele é importante aquilo, ou para ele é super válido. Por exemplo, o indiano, ele tende a considerar você, se ele te respeita, se você conquista a confiança dele, ele te considera quase como um mestre, quase como um guru. Então, é uma relação muito curiosa, porque você orienta e ele faz exatamente o que você faz, como se você fosse, entendeu? Uma divindade até para ele, sabe? É muito interessante. Então, isso é muito da cultura deles. Eles respeitam muito os pais, os avós, os ascendentes deles. Então, é muito curioso isso e diferente até certo ponto de muita gente que a gente trata às vezes que não tem o mesmo perfil, sabe? Uhum. Outra Ó, coisa, o árabe, por exemplo, né? O paciente árabe. O paciente árabe, quando eles são muito focados no trabalho e também na família e na religião. Então, por exemplo, na época do Ramadã, né, que eles têm aqui o período Ramadã, que é da religião muçulmana, que eles ficam lá mais ou menos um mês fazendo jejum. Isso muda de ano para ano. Então, não adianta você querer que ele vai fazer os mesmos exercícios nesse período, porque ele passou o dia inteiro em jejum, muitas vezes ele está ali, entendeu? Tentando fazer o trabalho dele funcionar. Então, tem coisas que você vai ter que adaptar, sabe? E até a questão do diálogo que você tem com aquele paciente. bacana, é muito rico isso, né, Michele? Nossa, que impressionante, assim. E assim, o que você vê de mais diferente, assim, por exemplo, do argentino, né? Tem alguma diferença do brasileiro? Olha, o que eu vejo assim, no meu consultório, eu vejo que eles são cerimoniosos, entendeu? Então, é um povo assim mais protocolar. Então, você tem que tratar com tudo muito claro, você tem que deixar muito claro. Então, com esse perfil de paciente, eu deixo as coisas mais escritas, mais desenhadas. Fora a língua, né? Que a gente tem que arranhar no espanhol, no portunhol, assim, O colega fazer o que perguntou da pode, língua aí, tentar. como é que você faz com essas as outras línguas aí?
além Olha, do... então vai variar, sabe? Tem paciente que vem com filhos que traduzem, por exemplo, árabe. Não falo nada de árabe, então vem o paciente, vem o filho para traduzir, ou a pessoa às vezes já fala bem o português, mas tem palavras que às vezes gera dúvida, por exemplo, expressões, né, que idiomáticas, alguma coisa da nossa cultura, ele não vai entender se você falar, entendeu? Outra hora tem que falar um pouco de inglês. Então, por exemplo, teve um paciente indiano que eu atendia que o filho dele às vezes vinha, mas às vezes eu queria eu me conectar com ele. Então, eu falava um pouco de inglês para poder ter essa conexão com ele, entendeu? Ou então portunhol, a gente vai falando, eu entendo algumas palavras, né? Eu me expresso não muito bem em espanhol, mas eu entendo. E aí a gente vai fazendo força, né? Vai colocando o cérebro, vai espremendo o cérebro para ter didática e mímica e é aquilo que um colega falou um dia desses lá acho que na live da Cris sobre interação com a pessoa que tem deficiência, né? Auditiva, eu acho, né? Que foi. E aí eu fiquei pensando, gente, o processo da linguagem é muito sério. E eu queria até aproveitar para fazer já uma ponte com a dor crônica, porque o processo da linguagem, ele molda, né, o nosso pensamento. Então, determinadas linguagens são até mais fáceis do ponto de vista de você expressar, outras são mais difíceis. Então, isso vai moldar o jeito da pessoa entender o que você fala. Ou às vezes a sua expressão, por exemplo, com o árabe, eu tenho que ser até um pouco mais agressiva, entende? Tipo assim, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que falar meio brava até que para que ele entenda. É muito, muito curioso isso, sabe? Se eu falar muito calmo, muito tranquilo, que era mais a minha tendência, é mais o meu jeito, parece que eu não causo a mesma conexão, aquela aliança terapêutica tão importante para você levar um paciente de dor crônica, entende? E É, assim, eu estou dando aqui exemplos de linguagem, mas isso aí talvez a gente possa extrapolar para qualquer tipo de interação, né, entre terapeuta e paciente, né? perfeito. Tem um livro interessante, chama O Corpo Fala, você já viu esse livro? Do Já. Pierre Weil, interessantíssimo. É isso aí, é isso É aí. muito Bem legal. interessante Como que mesmo. realmente essas feições, né? Então, às vezes o paciente. Porque assim, as pessoas são muito diferentes, né, Michelle? Às vezes na casa dela ela tá de um jeito, quando tá lá com você ela tá de outro jeito, né? Isso. Então, a gente tem que tentar somar, é um quebra-cabeça, somar a maior quantidade de informações possíveis, né? Porque a dor Isso. crônica ela é diferente da dor aguda, né? Então, quando a gente falou que ia comentar do Descartes, lá nas vias da dor, lá no século XVII, ele fez aquela analogia lá, né, da via da dor, do pé queimando, né, isso passar pelo nervo, pela medula, chega no cérebro. E quando a gente chega lá, passando pela teoria das comportas lá, o próprio Melzack, né, em 99, ele faz o modelo da Uhum. neuromatriz, explica que, na Uhum. verdade, é uma série de associações, né? Não é só isso, né? Isso aí é muito Uhum. pouco para explicar, inclusive, a dor crônica, já que na dor crônica essa relação tecidual ela vai perdendo a Isso. importância, né? Então, o importante a gente reafirmar isso, que a dor é resposta do cérebro, Uhum. né? A dor Uhum. não é consequência, a dor é resposta do cérebro, ou seja, de cima para baixo. Saber que essa dor ela é modulada por crenças, né? Então, daí a nossa importância da gente fazer uma intervenção também cognitiva, né? Então, acho que todo fisioterapeuta musculoesquelético, isso já é batido, né? A gente tem intervenção ativa, passiva e a cognitiva. Né? A gente sabe que a ativa ela é até mais importante, né? Inclusive, para a dor crônica, a gente tem a questão da educação e dos exercícios, né? O que a gente tem de Uhum. evidência. Mas assim, a gente tenta falar um pouco agora da questão do estresse, né? Eu não sei se você já assistiu um filme, tá até passando na Netflix, Frida. Uma pintora mexicana, a história dela é muito interessante. Eu acho que muita gente que fala de dor crônica no mundo aí cita a Frida. Ela nasceu com poliomielite, então ela já tem um histórico de sofrimento já desde criança. Ela teve um acidente gravíssimo, eu acho que na adolescência, que ela acidentou num bonde, num ônibus.
teve fraturas vertebrais, então ela teve uma série de coisas. E a Frida, até o filme, assim, tem uma parte interessante, que ela levantando ali da cadeira e indo abraçar o pai, e aquilo ali ser extremamente significativo para ela, e como que ela conseguiu lidar com isso, com esse estresse traumático. Ela partiu para essa coisa até filosófica dela mesmo, né? Ela foi para a arte, ela começou a pintar, ela começou a até entrar em questões políticas, né? O Nietzsche, um cara que eu gosto muito, o meu colega Igor entrou e ele gosta mais. Então ele fala isso, a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? É interessante isso, interessante como que cada pessoa lida de uma forma. Então, o que você poderia falar para a gente assim dessa questão do trauma, né? Dessas experiências passadas e a dor crônica? Então, eu acho interessante essa questão, porque a gente é fisioterapeuta mecânico, não mecanicista. Então, é muito interessante nós entendermos assim, quando chega o paciente para nós que temos o pensamento do MDT, ele tem um grande diferencial para diversas outras técnicas e abordagens, que ele tem na sua essência o processo da reeducação, da educação do paciente, né? Então, quando a gente parte do pressuposto, eu vou precisar treinar esse paciente para ele cuidar dele. Então, o paciente entra no seu consultório, você já tem isso no seu jeito de raciocinar. Então, você vai primeiro fazer o quê? Você vai tentar classificar esse paciente, né, dentro do sistema MDT. A questão da dor crônica, ela pode ser classificada, né? Então, a gente vai precisar, em síntese, assim, classificar, dar um termo lá para a gente poder fazer uma previsão desse tratamento. Quando a gente faz isso, a gente vai usar, então, os nossos recursos terapêuticos que a gente tem à nossa mão e a nossa didática e a nossa criatividade e como os colegas já comentaram, né, até o nosso poder de persuasão desse paciente, para a gente ajudar ele a conhecer o próprio corpo, o funcionamento do próprio corpo, e para que a gente consiga mediar o retorno dele a uma vida ativa de movimento, né? Como você até trouxe no início da conversa, a questão do impacto da dor crônica, né, no nosso sistema mundial de saúde, no impacto da dificuldade, das inabilidades físicas, que as pessoas vão aos poucos piorando, né, com o passar do tempo. Quando a gente pega esse paciente, a gente precisa ajudar ele no sentido de absorver esses conhecimentos e interagir ou agir, né, perante a condição dele. Olha que interessante. Durante um tempo atrás, eu fiquei muito curiosa para entender qual seria, por exemplo, as semelhanças, né, entre o processo de dor crônica e os traumas. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o processo do estresse pós-traumático, tá? Que algumas pessoas aqui já conhecem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma situação que se chama coração de soldado. O que é o coração de soldado? Vocês vão entender a minha analogia, tá? Que eu vou fazer aqui com o processo de dor crônica. Coração de soldado é aquele soldado que volta da guerra, todo sequelado de N formas diferentes, e ele volta e às vezes ele está numa situação trivial do dia a dia, almoçando com a família, e aí solta um foguete. O que ele faz? Ele deita no chão. Ele corre e deita no chão. E ele tem distúrbios relacionados ao processo que ele viveu lá na guerra, tá? O que o estudo pós-traumático, do transtorno do estresse pós-traumático diz? Ele diz que o evento que a pessoa viveu, ele é importante, mas o mais importante, que causa mais estresse, mais transtornos posteriores, de acordo com a percepção que a pessoa tem da vivência que ela teve.
Então, o cara que esteve lá na guerra, muitas vezes, uns terão sintomas diferentes dos outros, que faz todo sentido a gente pensar isso para o paciente crônico. Então, muitas vezes, o mesmo tipo de problema vai causar uma dificuldade em uma pessoa que não vai causar dificuldade em outra pessoa, né? Então, é de novo a condição da percepção, né? A dor crônica, a dor, ela tem um ciclo que é o ciclo que todo mundo aqui já viu nas aulas básicas lá da faculdade, né? Que é a transdução, ou seja, o estímulo quando ele transforma em impulso elétrico, vai ser transmitido lá para o cérebro, vai ser modulado através do processo também da percepção. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que agir, eu tenho que tirar minha mão do fogo, eu tenho que diminuir aqui essa posição que eu estou. O problema da dor crônica é que a pessoa, ela quando passa por esse ciclo parece que não se resolve totalmente, sabe? E aí, olha que curioso, é o processo da percepção, principalmente dos eventos seguintes. Então, quando a pessoa tem de novo algo semelhante àquilo, ou que lembre ela daquela dor, o sistema de alarme dela está totalmente desregulado, né? Então, aí a gente faz analogia lá do processo do fio desencapado, né? Então, é uma série de alterações. Agora, olha que curioso que tem lá na questão do estresse pós-traumático. Não importa se a pessoa foi ela que sofreu o trauma ou se ela presenciou, se ela viu. Todos eles podem causar os mesmos sintomas, entendeu? Então, quer dizer, de novo, é o aspecto da percepção do paciente. Agora, aqui para nós no MDT, né, quando a gente pega aí um paciente que ele tem um contexto desse envolvido na dor dele, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar explicar para esse paciente, mas mais do que isso. Eu até vi um estudo muito interessante, ele é até um pouco antigo, que ele vai comparar o efeito a longo prazo de educar o paciente, de só educar o paciente ou de tratar com exercícios. O paciente que é tratado com exercícios, ele tende a ter menos recidiva e ele tende a melhorar mais. Ou seja, o movimento, ele é terapêutico em muitos sentidos, porque quando você tem ali um quadro que a pessoa está com muito medo de dor, aquele fear avoidance, né, que a gente também já ouviu falar. Quando ele está com um quadro muito intenso de dor, você precisa conduzi-lo, né, pouco a pouco, para ele quebrar o estigma que ele tem com a dor, quebrar aquela aversão, quebrar aquele ciclo vicioso que ele está ali da dor crônica. Muitas vezes tem que pegar na mão da pessoa e fazer junto, e mostrar, e auxiliar. Ou então, tem perfis de pessoas que você tem que dar um choque de realidade, né? Teve um paciente meu, que eu posso até dar um exemplo, que eu achei muito interessante, que, cara, com ele funcionou uma coisa que é muito difícil, eu arrisquei muito. Ele teve no consultório, é um paciente que, sabe aquele paciente assim com uma dor crônica típica, cheio de intervenções, dor lombar, intervenções de tudo que foi jeito, bloqueio, remédios dos mais pesados que tinha, sabe? Terapia de tudo que é jeito, fisioterapia de tudo que é jeito. É o Ele estava na crônico cama, padrão, né? Típico, né? o crônico típico, né? E assim, só que eu percebia que a resposta dolorosa dele estava muito exacerbada, né? Comparada, é quase uma alodínia, mas não era bem alodínia, ela era mais um medo mesmo, sabe? De movimentar, uma dificuldade muito grande. E os testes de movimento repetido foram feitos com ele e ele apresentou um excelente resultado na hora. Só que ele foi para casa e ele voltou na sessão seguinte sem ter feito nada de exercício, sabe? Sem ter feito nenhum tipo de movimento em casa.
falou que ficou com medo e não conseguiu, sabe, fazer. E aí eu peguei na mão dele, despedi dele e falei assim, então volta para casa e faça. Depois você volta. Não teve jeito. Por que que eu fiz isso com esse perfil desse paciente? Porque eu vi que ele estava muito infantilizado, sabe? Ele estava assim com uma sensação de impotência, mas você via que ele tinha recursos para fazer aquilo. Eu pensei, ele não vai voltar mais, né? Me dei mal. Mas, gente, esse foi um dos pacientes que mais me trouxe gente. E ele voltou, eu dei e falei assim, ó, você vai voltar amanhã. Vou te dar mais uma chance. E você vai voltar amanhã e a gente vai ver o que aconteceu. Eu quero que você volte, nem que seja pior depois de fazer em casa. Se você voltar pior, nós vamos te ajudar a melhorar. Às vezes, o que a gente precisa é de passar a confiança, né, para a pessoa poder se apropriar, né, correr o risco, porque às vezes para nós é tão certo, né, e a pessoa não assume ali para si a responsabilidade, né? Mas foi muito interessante. Aí eu não fiz nada na consulta. A Kênia perguntando, não fiz nada. Eu simplesmente levantei e falei assim, eu vou te dar mais uma chance. Você vai voltar para sua casa e vai voltar amanhã. Se você não fizer, não quiser, né? Isso assim, depois de na primeira consulta já conversar sobre tudo, já dizer do prognóstico, já Uhum. mostrar. Mas você via que era uma pessoa que precisava de uma quebra, sabe? Engraçado que ele falou, depois de muito tempo, ele falou para mim, Menos é mais, né, Michele? Menos é mais. se você, se você não tivesse feito isso, eu acho que eu teria, porque ele ficava enrolando, sabe? Sabe quando a pessoa está enrolando para pegar o negócio, assim, o touro pelo chifre e ir lá e resolver, né? O Guilherme falando, não fez nada, fez tudo. Naquele momento era o que precisava, né? Mas eu tô falando demais, vou deixar você. Não, e é assim, Michele, é parte da cura o desejo de ser curado, né? Então parece que É, nesse momento ligou a chave dele, né? é, Assim, tem um outro filósofo que eu gosto bastante, que chama Schopenhauer, ele fala o seguinte, que a gente sente a dor, mas não a ausência dela. Ou seja, então quando a gente não tem dor, a gente não sente, né? Aquele sapato isso, que está normal, você não sente. O apertado, você sente. A roupa normal aqui, isso, você não sente. A roupa apertada, você sente. É isso. interessante como que a gente subestima as coisas boas e superestima uma situação, no caso aí, né, tá doendo, mas Uhum, e aí o paciente chega com aquele copo cheio, mas na verdade ele às vezes, né, passou tantos dias na vida dele, ele faz um tanto de coisa, mas ele faz aquela tempestade, né? Então, esses termos, pessoal, na quarta-feira a Cristiane falou, né? Catastrofização, né? A hipervigilância, a cinesiofobia. Então, importante isso aí que ele falou, questão de qual que é o objetivo dele no tratamento, né? Porque ele tem isso. que assumir a responsabilidade, né? E eu acho que o MDT também, como ele é educacional, Muito. né? Inclusive você vai lá no módulo A, tem lá exemplos lá já de mostrando como que a gente avalia o paciente, mostrando questionário de incapacidade. O MDT é educacional. Uhum, Ele já faz essa uhum, educação em neurociência de uma outra forma, mas faz, né? uhum. E é interessante isso aí que a Eda falou, essa autorresponsabilidade, É. né? Então, mudar esse foco aí. Muitas vezes eu vejo que o paciente crônico, o crônico mesmo, né? Aquele que realmente ele tem uma dor que não melhora, né? E tem aquele paciente que você vê que ele não melhora porque não consegue mesmo, a dor não deixa. E tem aquele que está com um mundo imaginário em torno da dor dele, né? Ele criou uma realidade para a vida dele condicionada àquela dor. Então, a limitação é muito grande do ponto de vista psicoemocional mesmo assim, psicológico. E é difícil. Esses pacientes a gente encaminha e ao mesmo tempo tenta ajudar, mas ao mesmo tempo é difícil. Mas aquele paciente, por exemplo, que não consegue melhorar devido a uma incapacidade dolorosa,
Esse paciente, ele é um paciente que precisa saber que o processo dele vai ser difícil, mas ele tem que fazer. Aí é outra história, né? Então, é um movimento. Eu tenho uma hashtag, né? Tem um projeto que eu criei, eu conduzo esse projeto que eu chamo de Movimento Vencedor, que faz até um trocadilho com vencedor, né? Movimento vencedor. Então, a ideia é que o movimento progressivamente vença a dor. Aonde há movimento, vai ter menos dor, né? Pelo menos em tese. Então, o que acontece? Quando você prepara o paciente, olha, você precisa colocar na sua vida um objetivo. E muitas vezes a gente trazer de dentro dele aquele objetivo, aquele sonho, trazer de volta assim ao campo de imagens para a vida dele, né? Um campo de possibilidades para a vida dele, para que ele tenha essa motivação, porque não vai ser fácil, né? Tudo que a gente É. faz para sair do nível ali de conforto, pseudo conforto que a gente está, dá trabalho. Isso. E Então tem a eu deixo questão isso claro. dos ganhos secundários. O Guilherme falou uma coisa interessante aí, né? Que realmente o paciente sentiu melhor, né? E deixou na mão dele, Isso. ele continuou ou não. Uhum, Tem isso uhum. também. E tem a questão, Michele, dos ganhos secundários da dor. Né? Então, tem gente que usa dor como bengala, tem gente que usa dor para aproximar da família, tem gente que usa dor para aposentar. Olha a complexidade, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que a gente pode ficar aqui o ano inteiro falando. Né? Isso, Então, isso. isso da psicanálise, né? Então, às vezes, também a gente saber as nossas limitações, né? Até quando a Uhum. gente pode ajudar, né? Então, vai ter um paciente que vai ser necessário fazer uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, com Com psicólogo, certeza. se a gente não conseguir tentar mudar essas crenças dele, se a gente não conseguir entrar na mente dele mesmo, né? Ele comprar essa ideia. Então, assim, tem até uma, em 2015, eu acho que o pessoal que estava lá vai lembrar, acho que foi o Rodrigo Vasconcelos que fez uma da Singular lá em Campinas, um evento lá da dor. Tava muita gente lá, né? Tinha muita gente bacana, muita gente do MDT lá, o próprio Liberato estava lá. E o Edmur Paranhos, ele no final da aula dele, até uma homenagem a vocês do Paraná, ele mostrou uma poesia lá do paranaense, do curitibano, Paulo Leminski. Né? Eu Ah, vou ler sim. aqui, não vou lembrar o autor de cor. Um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegando atrasado chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, US$ 1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. Então, assim, é difícil. Às vezes tem gente que realmente usa isso como bengala, né? Apoia É. naquilo ali, né? Então, como Uhum. você já teve paciente assim que você conseguiu ter uma estratégia mais eficaz, esses pacientes realmente Sim, que insistem em persistir naquele ciclo, né? sim. Tem alguns pacientes que assim, que eles é sempre muito complexo, porque você tem que respeitar até o direito da pessoa de ficar com aquela dor, né? Então, a gente vai até um certo ponto, até o limite em que a pessoa permite. Depois de um certo limite, eu não vou mais, né? E eu opto por não continuar para não ser conivente, tá? Porque aí a gente não tem o que fazer, né? Mas tem casos que eu consegui algum resultado principalmente utilizando alguma coisa que me inspirei na psicologia positiva. O que a psicologia positiva faz? A psicologia tradicional, ela coloca um objetivo de trabalhar os traumas, as pendências, as questões da pessoa até deixar ela equilibrada, né? Então a pessoa tem algum transtorno, algum processo psiquiátrico e vai trabalhar ali. A psicologia positiva, ela tenta trazer a pessoa para uma condição de potencialidades. Então, explorar as potencialidades, explorar
a condição de melhoria, de metas, de realização de sonhos, enfim, uma série de coisas a respeito disso. Quando o paciente chega no meu consultório, durante a avaliação, eu chego para ele e pergunto: o que você gostaria de fazer que você não está fazendo? Você tem algum sonho, alguma atividade, algum hobby, né? Ou uma viagem que você queria realizar? Eu começo a puxar para que ele comece a pensar sobre esse assunto, tá? E tem coisas muito simples que às vezes a pessoa tinha esquecido, né? Era às vezes um objetivo, um sonho, um negócio que ela queria e ela acaba esquecendo daquilo e de repente ela é chamada a pensar sobre isso de novo. E isso às vezes ajuda a pessoa como uma alavanca, entende? Então a gente deixa anotado e nós vamos seguir com o nosso tratamento, com a nossa terapêutica e com vistas a isso. É muito interessante porque eu criei uma maneira de rever o meu paciente, tá? Então, às vezes, esse paciente crônico, eu peço para que ele venha me consultar, venha me ver pelo menos uma vez por ano, para a gente fazer uma prevenção, para a gente fazer uma reavaliação, para a gente conversar. Às vezes a gente vai conversar, a gente vai falar sobre a vida, a gente vai falar sobre como que está a atividade física dele ou dela, entende? A gente vai falar sobre um monte de coisas que envolvem saúde, né? E aí a gente vai testar de novo a coluna, vai testar de novo, enfim. Não, eu fico tentando fazer com que esse paciente crônico ele pense em mim ou como uma pessoa que está auxiliando ele a trazer como uma maneira de ficar presente para essa condição de melhoria de saúde, né? Não apenas como ausência de doença. Então, por exemplo, quando você tem ali uma limitação muito. E eu acho muito interessante, porque quando eles voltam, eles trazem muitas notícias. Ou então me mandam foto, olha, eu fui na praia, né? Caso de uma senhora que eu atendi com problema de classificação dela era outros, e ela tinha uma modificação estrutural da articulação, tá? Era uma articulação estruturalmente modificada, e assim, tudo era muito, muito, muito dolorido para ela fazer. Muito dolorido. Então, assim, ela não conseguia andar direito, ela não conseguia, uma senhora de 78 anos, e assim, costureira, passou a vida costurando. E aí ela queria muito viajar para a praia, entende? Ela queria estar bem. Então você via que era uma pessoa que a dor a impedia legitimamente, mas havia um grande medo de se movimentar. Por quê? Porque a pessoa escutou que não deveria movimentar, que seria pior para ela. E aí a gente foi aos pouquinhos acrescentando movimento, achando maneiras alternativas, né? Eu vou dizer para vocês assim, o que para mim me fez assim dar o ponto da virada para tratar paciente crônico, para mim se chama alternativa de força. Então, quando eu descobri, e isso foi num dos cursos, né, de aprofundamento, tomada decisão clínica lá com o Liberato, caiu essa ficha para mim. Desde então, eu passei a fazer uso das alternativas de força para esses pacientes crônicos de uma maneira como eu nunca tinha pensado. E isso faz toda a diferença. Então, você restabelecer movimento para poder retomar a estrutura articular na medida do possível ou principalmente evitar o agravamento, né? Evitar a inabilidade, evitar que a pessoa fique parada. E é assim que a gente vai. Aí essa paciente foi para a praia com a família, me mandou foto e assim, feliz da vida, caminhando, claro, com um pouco de dor, né? Mas ela não vai ficar sem dor, eu já preparei ela para isso psicologicamente, mas ela continua, ela faz exercícios em casa, ela tem uma rotina, entendeu? Então achei que assim, que esse foi assim um dos modos que mais tem funcionado, a alternativa de forças.
bacana. Eu ia te perguntar isso, né, quando foi que teve esse, né, esse insight em você? O Adriano falou de coach, ele é interessante, Michele, e você usa assim, li algum livro de autoajuda, algum livro de psicologia positiva, não sei, essa semana, mas eu estava lendo que esses livros estão todos online, gratuitos aí na internet, né? Sobre o poder do hábito, né? Aquela questão da deixa, da rotina do hábito. Então, assim, Sim, sim, você sim. chega a, Uhum. a passar alguma coisa disso, dessas informações Sim. para os pacientes, ou pede eles para ler, ou compartilha isso com eles. Então, isso aí para mim é uma das melhores estratégias que eu utilizo, porque é o seguinte, o ser humano, ele precisa de estímulos, né? A gente precisa de estímulos. A gente quer ouvir um elogio do professor, a gente quer ouvir um elogio de uma pessoa que você respeita, que você gosta. A gente precisa disso. E quando você tem um feedback, nem que seja pequeno, mas você vê que ele é significativo, que ele é singelo e que ele é honesto, verdadeiro, cara, você se vincula melhor, você se compromete melhor. É como se você tivesse reverberando para os outros aquilo que você quer ser, ou aquele ponto que você quer chegar. Então, para mim, o processo do desenvolvimento humano, eu vejo que toda vez que eu invisto nisso, para mim, isso melhora também o meu trato com o paciente. E como que eu faço isso? Como eu trago isso para a minha vida, para o meu trabalho? Por exemplo, eu tenho lá um paciente que se interessa por corrida. E eu sei que ele é um paciente super curioso, interessado, ele lê tudo, sabe? Eu pego e trago para ele um livro que eu achei. Por exemplo, eu vou te dar um caso aqui típico, tá? Achei um livro que se chama Slow Burn. Para mim, é um dos livros mais espetaculares que tem. Conta a história de um ultramaratonista e esse cara era espetacular, porque ele terminava a corrida, uma outra maratona, um negócio insano, né? Um negócio, assim, vocês devem conhecer. É um negócio assim, você faz 3 dias de prova, um negócio muito louco. Ao chegar ao final da prova, o que acontecia? As pessoas ficavam admiradas porque ele chegava ao final da prova parecendo que começou a prova. Ele estava energizado, ele estava todo, estava bem, estava sem uma bolha no pé. E aí, esse cara se tornou treinador de várias Olha, pessoas famosas. Ele treinou o Tony Robbins, ele treinou uma galera. E aí, o que ele fez? Ele escreveu um livro, chama Slow Burn. E esse livro fala sobre você fazer o progresso lento na corrida. O segredo é esse. Com isso, você melhora a capacidade aeróbica e você melhora a tua capacidade de regeneração. Então, a sacada dele é muito simples, muito pontual, e o livro dele é muito didático. Então, eu peguei e falei assim, ó, lê esse livro, porque isso vai te ajudar a você parar com essas lesões repetidas que você está tendo. Entendeu? Vai te ajudar, porque você está querendo passar para a próxima etapa sem a etapa anterior. Só que, assim, é um outro cara falando, é uma outra literatura falando, é um outro, sabe? É uma outra forma de raciocinar. Esse é um exemplo, mas tem vários. Então, eu tenho ali uma coleção, né, uma série de livros que eu vou indicando de acordo com o que eu vejo do perfil da pessoa, entendeu? Para poder ajudar ele nessa condição. Até a questão de psicólogo também, né? A Kenia está perguntando ali. Eu indico para psicólogo nem sempre o mesmo tipo de terapia eu indico para todo mundo. Então, eu tenho umas 3, 4, assim, perfis diferentes para indicar para pessoas diferentes. Aqui eu estou falando para vocês, a minha realidade aqui, ela requer isso, né? Ela requer que eu tenha, assim, um leque de opções, porque às vezes para o que vai funcionar para uma pessoa, não é o que vai funcionar para outra, né? Então é mais ou menos por aí, entendeu? Os livros, eles são muito bem-vindos, desde livros que, em tese, são autoajuda, né? Mas tem muito livro que são classificados em autoajuda, mas que eles têm um pouco mais de grau de cientificidade, tem pesquisa envolvida, né? Então, isso ajuda demais. Michele, e também é aquela coisa, o paciente, a gente tem que passar alguma coisa de uma linguagem que o paciente
tem que entender, né? É. Então, assim, por exemplo, você vai passar para o paciente ele ler Admirável Mundo Novo, do Huxley lá, que fala, né, daquela, enfim, do remédio lá que eles fizeram lá, o Soma, que todo mundo toma, esse remédio faz com que você não sinta tristeza, não tenha ansiedade. Uhum, Será que, uhum, né, todos nós, tudo bem que a gente não pode subestimar, mas todos eles vão entender isso, né? A partir uhum. daquela leitura daquele livro ali, ele vai entender o que que você quer dizer para ele, né? Então, às vezes, o paciente precisa da experiência mesmo, né? Então, Sim, e às vezes eu abro uma outra forma de comunicação com ele também, né? isso, eu tô falando muito de filosofia aqui hoje. Eu assisti uma parte da live de Edmund ontem, eu acho que eu fiquei animado, mas é porque, enfim. Mas assim, o Kant fala isso, Eu sou apaixonada com filosofia também, com essas áreas todas. e o Kant fala isso, que para você, né, ter conhecimento, você tem que ter uma experiência prévia, né? Todo É. conhecimento precede uma experiência. E essa questão da experiência, né? Então, às vezes, o Uhum, paciente ele só compreende quando ele realmente tem aquilo ali, quando ele tem a experiência, né? Eu uhum, assisti uma palestra ontem, eu comprei o livro, mas não li ainda, o Sapiens, né? Então, eu assisti a ah, palestra do cara lá, do Harari. uhum, Ele falando que a gente precisa de uma revolução filosófica. E uhum, até o Edmu também comentou isso. E nós estamos sim, falando disso. Quer dizer, nós estamos saindo uhum, do cartesiano, né, ou da uhum, dor aguda nociceptiva fácil de explicar. é, A live foi fantástica. E a gente está entrando numa situação que realmente nós temos que nos preparar, né, Michele, é, para compreender essas questões, né? São questões realmente que estão além dos livros, né? Cora uhum, Coralina fala isso, é outra autora que eu gosto muito, né? O uhum, conhecimento, o saber se aprende com os livros, com os professores, mas a uhum, uhum. sabedoria é na vida, é na humildade. Então, eu acho que Você sabe, essa experiência ela é muito importante. você sabe, André, isso é muito sério, isso aí que a gente está conversando, porque eu penso que a gente tem que criar um estado mental, uma condição de aprender para que a gente consiga, para que a gente consiga resolver melhor os problemas, entendeu? Então, para mim, é você colocar assim o seu estado mental de perguntas, de o que eu posso fazer a mais, o que eu posso trazer, o que eu posso conectar de informação que não está conectando. Isso é muito importante. Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto. Se o pessoal não tiver Ah, vai afim, a gente acabar, pode nossa, começar eu mais nem uma percebi, já live perdão. para a gente terminar esse assunto. Vocês topam, pessoal? A gente aqui no meu faltam 2 minutinhos. O que vocês acham? Tem uma pergunta ali. A gente nem viu as perguntas do pessoal. Não, algumas estão repetidas. Tem a do Everton, eu anotei aqui, e tem a Uhum, questão que a Aline comentou da empatia, da humanização. A gente uhum. continua, né? No seu, Tá, salva tá, aí. tá bom. Quando encerrar, Então, eu salva. vou fechar, porque falta 1 minuto, que aí a gente já passa para o outro. Pessoal, a gente daqui a pouco volta, então. Contamos com vocês de novo.